Olá! Na aula de hoje você vai aprender a agendar compromissos a partir de perguntas que utilizam question words, como who, where, when, why, what, entre outras. Bora lá? Abra o seu livro e acompanhe comigo. Então, para começar, tem um texto e uma pergunta. When can we meet? Quando que nós podemos nos encontrar, né? To meet, encontrar, reunir. Então tem lá, Dear Gary, we need to plan our business trip to Japan. Então nós precisamos planejar o quê? Nossa business trip para o Japão. Business trip, trip viagem, viagem de negócios. E aí tem uma série de perguntas. When can we meet? Então when é quando? Quando que nós podemos nos encontrar? When are you free? Quando que você está free? Quando que você está livre? What about? What about a gente usa para que tal? What about? Né? Então, que tal dia 18 de maio? Então, aqui ela faz uma sugestão e diz, this is the only, a única data que I can make it. Essa expressão, I can make it, que eu consigo, né? Depois dessa data, no caso aqui, logicamente, que eu consigo me reunir, né? Está fazendo referência à reunião. Depois dessa data, I'm free at the beginning of June. Então, eu estou livre no começo de junho. Please call me urgently. Então, por favor, me ligue com urgência, né? My telephone number is 1-646-351-8638. Então tá aqui o telefone. Thanks, e assina Barbara. Então, olhando para esse texto, tem umas perguntinhas aí para você responder. Pergunta 1. Esse texto, o que vocês acham que é pelo formato dele aqui? Ó? Vamos usar um pouquinho nossas estratégias de leitura pelo conhecimento de mundo que vocês têm. Isso aqui é um telefonema? Será que tem um formato de um e-mail ou parece mais uma nota, né? Veja bem, prezado Gary, tem ali algumas observações, tal, tem o dia aqui no cantinho, é mais uma nota. Tá? Quem que é o autor do texto? Vamos lá, quem que assina? Ah, aqui embaixo. Então, o autor do texto é Barbara. Qual é o subject, o assunto principal do texto? Problema com a data ou uma reunião para planejar uma business trip? Opa, we need to plan a business trip. Então, uma reunião para planejar uma business trip. E quando que a Barbara consegue encontrar com Gary? No dia 18 de junho ou 18 de maio? Vamos ver. O que ela fala aqui? Ó? Ela dá como sugestão dia the 18th of May. Por quê? É the only date that I can make it. Então, dia 18 de maio é a data que ela vai poder se encontrar com o Gary. Então, aqui, para fazer um agendamento, né, que seja de um compromisso, um negócio pessoal, você precisa programar-se e saber utilizar o vocabulário específico, que aí envolve horário, data, algumas expressões, tá? Então, vejam aqui, ó, marcando uma reunião, foco na data. Se é foco na data, eu tenho aqui como WH word, eu tenho when, que é quando, não é? Então, quando que nós podemos nos encontrar? Quando que você está free, que você está livre, né? E eu também uso aqui o what about, aqui, sugerindo alguma coisa. Então, veja bem, ó, when, quando, what about, que tal dia, tal data, está fazendo uma sugestão, tá? Tipos de respostas. Aqui tem algumas sugestões, né, que você pode usar. Então, concordou? Podemos nos encontrar tal dia? Ah, that's fine. Oh, I can make it. Ah, eu consigo. Se você discorda, no, I'm busy on the 10th. Estou ocupado. I can't make it at the end of May. Por exemplo, eu não consigo me encontrar no final de maio. I'm busy in the middle of June. Eu estou ocupado no meio de junho.
Então, você tem aqui algumas sugestões, né, de como responder. E aqui também uma resposta a uma data sugerida. I'm free at the beginning of June. What about the first week of July? Então, aqui você diz que está livre tal data e você sugere de volta, por exemplo, what about the first week in July? Que tal na primeira semana de julho? Os outros exemplos, aqui, quando já tem foco no lugar, você vai usar o where. Então, when, quando? Você vai obter o que aqui na resposta? Uma data, enfim. Where, onde? Você vai obter o que na resposta? Um local. Então, onde? Where are you going? Para onde você está indo? I'm going to Japan. Estou indo para o Japão. Why? Por quê? Então, por que você está indo para o Japão? Por que motivo? Então, foco no motivo, você usa why. Importante, a resposta. Por que na pergunta é why. Por que na resposta because. Because I'm working on a project. Porque eu estou trabalhando em um projeto. Foco na data aqui novamente. Quando que você está indo, né? Ah, estou indo esta semana. Muito bem. Foco na pessoa. Who are you meeting? Quem você vai se encontrar? Né? Com quem? Né? I'm meeting Linda. Vamos encontrar com a Linda. What? Só que aqui é what time. Que horas are you leaving? Ah, I'm leaving at 10 o'clock. E how? Como are you traveling? I'm traveling by plane. Então, importante, ó. Foco no lugar. Where? Onde? No motivo, why, por quê? Na data, when, quando? Na pessoa, who, quem? No horário, what time, que horas? E no meio, no modo, como? E mais uma observação aqui, vocês notem que a gente está usando bastante o present continuous. Então, ó, onde você está indo? Ah, estou indo para o Japão. Então, isso aqui pode, olha, verbo to be, mais o verbo com ing, tá? Lembre-se que o presente contínuo pode ser usado para a gente falar de uma ação que acontece no momento da fala, ou ainda para uma ação de longa duração, ou ainda para uma ação que vai acontecer num futuro próximo. Aqui ele pergunta, por quê, né? Why você está indo para o Japão, né? Why? Because I'm working on a project. Ó, estou trabalhando em um projeto. Então, aqui dá a impressão que está sendo usado para expressar uma ação de longa duração. When are you leaving? Quando é que você vai partir? Oh, this week, futuro próximo. Who are you meeting? Quem você vai se encontrar? Vamos encontrar com a Linda, futuro próximo. What time? Que hora are you leaving? Você está partindo? Ah, I'm leaving at 10 o'clock. Partindo às 10, futuro próximo. Como que você vai viajar? Ah, I'm traveling by plane. Vou viajar de avião. Quando nós estamos marcando uma reunião, vamos marcar uma reunião ou discutir planos futuros, nós podemos usar perguntas para organizar exatamente a nossa agenda. Então, quando, ó, mais uma vez, when, quando que nós podemos nos encontrar? Ah, I'm free tomorrow, estou livre amanhã. What time, que horas nós podemos nos encontrar? Ah, at 10 o'clock. Lembrando que a preposição, ó, antes de hora é at, tá? Antes de dia, on, Monday, por exemplo. Antes de mês, in, July. Antes de hora, at 7 o'clock. Nós já vimos isso, tá? Então, what, o que, when, quando, where, onde, who, quem, why, por quê e how, como. Lembrando que what, time, seria que horas, né? E ainda chama atenção para o where, onde, mas às vezes usado com a preposição from, que geralmente vem no final da pergunta. From é de. Então, de onde? De onde você é, por exemplo, where are you from? Tá? Então, aqui mais alguns exemplos. What's your name? Então, por exemplo, my name is Silvio. Né?
When, quando? When is the party? The party is on Tuesday. Olha a preposição antes de dia de semana. On. Where are you from? Ó, de onde você é? I'm from England. How are you? Como você está? Fine, thank you. Who is Paul? Quem é o Paul? Paul is my colleague, friend. Why is this website here? Because it is. Por que esse website está aqui, né? Porque está. Mas, na verdade, o que interessa para nós aqui é o porquê na pergunta e o porquê na resposta. Então, vamos supor que você esteja diante de uma situação, está fazendo um exercício que você tem que completar uma oração com uma WH word, ou seja, com who, where, when, why, how. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui, ela está. Uma pergunta. O que eu vou colocar aqui? What, where, when, who. Por exemplo, what is she? O que ela é? Até poderia. Where is she? Onde ela está? Poderia. Mas who is she? Quem ela é? How is she? Como ela está? São várias as possibilidades. Se eu tiver, por exemplo, in London como resposta, qual vai ser o interrogativo que você vai colocar ali? Qual vai ser a WH word? Se é em Londres, eu estou com foco no local, eu vou perguntar where. Where is she? Mas, vamos supor que ao invés de in London, eu tenha a seguinte resposta. She's fine. Ela está bem. Então, qual seria a pergunta que você colocaria aqui? How is she? Como que ela está? Não é? Ela está bem. She is the CEO of the company. Ela é a CEO da empresa. Então qual pergunta eu faria? Com foco na pessoa. Who is she? Quem é ela? Ela é a CEO da empresa. Então, dando sequência, você tem a question word aqui. Aí você tem o verbo to be e depois o complemento. Então, essa é a forma de se fazer a pergunta com as question words. Então, where, onde está o Bob? Where is Bob? Né? Então, o verbo to be sempre aqui depois dos question words, ok? O que mais ele traz aí? Que nas últimas unidades nós trabalhamos com o presente progressivo, que na verdade é o present continuous. Então, aqui ele faz, ele revisita esse present continuous, né? Vamos lembrar? Então, o presente contínuo é formado pelo verbo to be, mais o verbo principal no gerúndio. Quando que a gente usa mesmo? Para falar de ações que acontecem no momento da fala, para falar de ações de longa duração, para falar de ações que irão acontecer num futuro próximo ou algo planejado. Então, ele traz aqui um exemplo, uma ação que acontece no momento da fala. Palavrinha-chave aqui tá, ó. Palavrinha-chave é agora. Se você tem agora, é que a ação está sendo realizada nesse momento. Então, olha, o Gary is talking on the phone. Verbo to be mais o verbo no gerúndio. Ele está falando ao telefone. Como que é interrogativa mesmo? Como aqui é o verbo to be, você inverte o verbo. Então, você coloca o verbo to be aqui, ó, na frente do sujeito. Negativa, você coloca o not depois do verbo to be. Tá? Então, she is working. Now, ela está trabalhando agora. Interrogativa, pega isso aqui, ó, e traz para cá. Is she working now? Interrogativa. Negativa, she is, aí você vai acrescentar aqui o not
working now. Posso abreviar is not para isn't. Aqui um exemplo do present continuous sendo usado para ações de longa duração. Então, ó, Gary is working on a new project. Ele está trabalhando em um novo projeto por 6 meses. Quer dizer, é uma ação que vai demorar aí 6 meses, tá? Que vai durar 6 meses. Então, ativa a mesma coisa. Coloca o to be na frente do sujeito. Negativa, coloca o not depois do verbo to be. Gary isn't working. E por fim, para indicar uma ação no futuro, olha. Gary is traveling to Japan next month. Ele está viajando, ou seja, ele vai viajar para o Japão no mês que vem. Está viajando para o Japão no mês que vem. Interrogativa, mesma coisa. Coloca o to be na frente do sujeito. Negativa, coloca o not depois do verbo to be. Lembrando que as respostas curtas você tem yes, sujeito, mais o verbo to be. Então, yes, aqui, ó, sujeito, he is, yes, he is. Negativa, no, sujeito, mais o verbo to be, mais o not. No, he isn't. Tranquilo, né? Então é isso. Por hoje é só. Até a próxima.